Fala, boa tarde, Braz, boa tarde, Igor, seja bem-vindo. Então, né, o caso pegou fogo durante o final de semana, né, o caso do Gerson. E, bom, primeiro eu vou dar aqui as informações que eu tenho, depois a gente pode analisá-las com mais calma. O que que tem hoje, né? Até algumas coisas já dadas pelo nosso colega Mauro César. O que tem era que o Flamengo renovou com o Gerson no início, em abril, né? Aumentou o salário dele de 900, 1 milhão ali para 1.600.000, porque ele estava fazendo aquela pressão via pai, né? Entrevistas e tal, dizendo que estava desvalorizado. E nessa renovação, o contrato, a multa foi fixada por sugestão do Flamengo em 25 milhões de euros. Essa multa fixada em 25 milhões de euros dá a possibilidade de um clube chegar e pagar a multa e levar o Gerson sem negociação. A informação que a gente tem de algumas pessoas aí que entendem, digamos assim, o meio dessa negociação é que está próximo de acontecer. Que o Gerson, inclusive quem diga que o Gerson já aceitou a proposta do Zenit, mas não tem nada comprovado, entendeu? Por enquanto é aquele rádio corredor de que eventualmente ele já até aceitou. Vamos ter que esperar, porque o Zenit tem a possibilidade de exercer essa compra em julho, né, quando abre a janela do russa. E o Flamengo até agora, foi a informação que me deram, não recebeu nada, né? Mas também o Zenit não precisa procurar o Flamengo, né? Se ele quiser pagar a multa, ele paga a multa. E aí tem ainda umas outras informações sobre um contrato de direito de imagem do Gerson, mas aparentemente foi feito algo como se fosse umas luvas e que teria que ser negociado, mas o entendimento que eu tenho, pelo menos, acho muito difícil se pagar o rompimento de contrato, você ainda tem que pagar alguma coisa extra. Se eventualmente o Gerson sair, vai ser por esses 25 milhões de euros que estão postos ali na sua cláusula rescisória, né? E aí a gente, colocadas essas questões, talvez o Gerson tenha que devolver uma ou outra coisa de luva, dessas luvas de direito de imagem que ele recebeu até agora. Essa é uma discussão à parte. Para a gente analisar o caso, o Gerson tem todo o direito de querer ganhar mais em qualquer lugar, né? Eu acho que todo mundo concorda aqui que recebeu uma proposta de 3 vezes o salário. São Petersburgo, ao contrário do que as pessoas falam, não é o fim do mundo, é uma cidade linda, Paris da Rússia. Saudades, inclusive. Não, cidade bonita. As pessoas falam, às vezes, dos lugares como se fosse, né, vai para o fim do mundo e tal. Vai ter um impacto na carreira dele, óbvio. A gente já viu o que aconteceu com o Luiz Henrique. Você vai para o futebol russo, que hoje não está nem na Champions por causa da questão da guerra, vai sumir um pouco, mas não é um clube estruturado, tem dinheiro e tal. Ainda não tem uma certeza de que o Zenit vai exercer essa cláusula. O que tem é o pessoal, o staff do Gerson, dizendo que deve acontecer. A gente não tem informação do Zenit. Não sei se vocês já tentaram falar com o Zenit, mas ele não dá resposta nenhuma. Quando você manda e-mail, ele fala assim, não vamos comentar, não vamos... Então não tem uma posição do Zenit se ele vai querer pagar isso. E aí, só é curioso, e eu acho que assim, aí tem uma questão para você discutir a postura do Gerson, que ele faz uma renovação e dá 2 meses depois está aparecendo com uma proposta que claramente combinada com os russos para ir embora, né? E com uma multa fixada a pedido do Flamengo, né? Que aí possibilita que ele saia sem o Flamengo poder negociar. Então, eu acho que é uma postura que, na minha visão, não é muito correta do Gerson. Né? Poderia, se ele queria sair de fato, se ele vier exercer, ele podia ter falado lá atrás e negociava um valor. E também eu acho, aí do lado do Flamengo, que o Flamengo não deveria ter fixado a multa dele. Porque o Flamengo entregou na mão do Gerson a possibilidade dele ter a barganha da negociação. E aí todo mundo fala assim, não, mas 25 milhões de euros é um valor muito bom. É subjetivo, mas pode ser que seja. De fato, ele é um jogador um pouco 28 anos, 25 milhões pagos ali no pau é um bom valor. Mas, na verdade, o Flamengo não pode negociar isso. Né? Ele deixou na mão dos jogadores do Zenit fechar. Então, não me parece que tenha sido uma atitude, digamos assim, uma medida correta da parte do Flamengo dar essa barganha para o jogador. Quando você tem a barganha, você pode ali negociar. Desde o início do ano está dizendo que é um jogador que não quer perder nenhum titular, né? E aí tem uma outra discussão, que as pessoas estão falando como se o Gerson fosse um jogador de botão, né? Que você substitui, pega o Gerson e põe em outro lugar. É o capitão do time, joga em 2, 3 posições, jogador da seleção brasileira, que tem enorme influência dentro do campo e extracampo, né? Talvez é o grande líder do time atualmente. Se você tira um jogador desse no meio de temporada,
desculpa, não dá para minimizar e achar que vai ser, vamos contratar um cara aqui porque tem dinheiro agora e tudo vai se resolver. Porque você não sabe se vai se encaixar. Não é um tipo de jogador fácil e se encaixar no Flamengo, né? Que ele tem essa identificação com o Flamengo. Então eu acho que também nesse valor, quando a gente coloca a discussão dos 25 milhões de euros, é um bom dinheiro para um jogador de 28, 29 anos. Concordo. Agora, vai comprometer o restante da temporada do Flamengo. E aí, qual o preço disso? Então, eu acho que tem as duas coisas, mas o jogador também está forçando para sair, né? E o clube conduziu de uma forma que, tá essa forçação de barra, só acho que teria um poder de barganha maior se não tivesse feito essa redução de multa. Eu não entendi a redução de multa. Sinceramente, eu vi muita gente entender como correta, eu entendi que o clube perdeu o poder de barganha nesse negócio. Então, é isso que está posto. Tudo indica, né? O que a gente está ouvindo até agora é aquele, não é, Braz e Igor, cheiro de pneu queimado, quando você vai sentindo que o negócio está se encaminhando para a saída do jogador, mas ainda precisa ter uma confirmação do Zenit de fato que vai botar esse dinheiro, porque também não é um dinheiro de pinga, né? É 25 milhões de euros, tem que botar no pau, vamos ver se dinheiro o Zenit tem, vamos ver se de fato ele vai exercer essa preferência. Bom, já vou chamar o Igor para a conversa, só convidando vocês aí a compartilhar, se inscrever no canal do UOL, compartilhar a live. Daqui a pouco eu vou estar lendo as mensagens de vocês aqui para participar também. Tem uma enquete no ar, a enquete é a seguinte: até onde o Flamengo chegará no Mundial? Fase de grupos, oitavas de final, quartas, semis ou final? Deixa lá seu palpite. Por enquanto, oitavas de final ganhando com 34%. Mas, Igor, você que também entende bem esses assuntos, o Flamengo já viveu o lado contrário dessa história no caso do De La Cruz, né? Quando o River Plate tinha lá aquela multa, né, estipulada, o Flamengo foi lá, pagou, levou o De La Cruz. Então, só para explicar aí para o pessoal que está acompanhando, o Zenit fazendo exercendo esse pagamento, ele leva o Gerson? Boa tarde, Braz, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, pessoal que está ligado aqui na live. O Flamengo já viveu o outro lado, né? Como você acabou de mencionar, Braz. Só que eu acho que o Flamengo ele acaba se diminuindo nessa negociação, sabe? Quando você coloca nessa relação com o River Plate, era uma relação em que o Flamengo, obviamente, não estou falando, não sei, comparação de títulos recentes e tal, quem tem mais torcida, a discussão não é essa, é discussão financeira. Numa discussão financeira, pau a pau com o River Plate, o Flamengo era muito maior do que o River Plate nessa questão. Então, o Flamengo estava muito mais forte nessa discussão do De La Cruz para chegar, vou pagar, vou levar um dos principais jogadores de vocês, jogador de seleção uruguaia, um abraço, beijo aí para todo mundo, valeu, gente, vem comigo, De La Cruz, e vamos embora. A mulher dele ficou até reclamando lá depois que não queria sair e tal, enfim, até hoje ela disse que não se sente muito rubro-negra ainda, está com saudade de Buenos Aires e do River Plate. Mas o Flamengo chegou lá e, pagou, levou. E aí, quando o Flamengo faz esse movimento, e esse é o estranhamento, não é a questão só apenas de negociar ou admitir negociar o Gerson, é ter se colocado numa posição de, entre aspas, né, vulnerabilidade nesse negócio, de ficar suscetível a vir um cara aí, um sujeito com bala na agulha, pagar, fazer o acordo com o jogador e acabou. Ao Flamengo só restaria agradecer os serviços prestados e um abraço. Então, essa dinâmica da renovação é que para mim me estranha, né, nesse contexto todo do assunto Gerson. Por que a renovação gerou essa queda tão brusca na multa rescisória? É como se o Flamengo conversasse lá dentro internamente e achasse assim, o cara tem 28 anos, por quanto a gente aceitaria perder o Gerson? Acho que 25 milhões de euros está um bom valor, né, gente? Então vamos botar esse valor aí mesmo e quem pagar, pagou. É como se houvesse uma percepção de que ele é um jogador que a gente pode abrir mão diante da contrapartida financeira e ficaria por isso mesmo. Mas é justamente isso que o Rodrigo falou, assim, olhando essa negociação, não dá para a gente considerar a saída do Gerson hoje só como um número na planilha do Flamengo. Por mais que a gente vá olhar lá o orçamento de 2025, os caras planejam, né, uma receita total de venda na casa de 35 milhões de euros. E você já receber 25 pelo Gerson já seria uma grande parte disso aí. E considerando uma possível saída do Wesley ainda, mais sei lá quantos aí para bater essa meta. Só que é isso aí, ó. Esse cara é hoje titular da seleção brasileira com o Ancelotti, esse cara é o capitão do time, esse cara é o pai do Wesley, que o Wesley chama ele de pai, e é o time do coração, então tem muita coisa que vai muito além de 25 milhões de euros. Não é só 25 milhões de euros, a discussão não é essa. Se for para botar um protesto na rua aí, tem até o slogan, não é só pelos 25 milhões de euros. Tem muita discussão, então eu acho que o Flamengo se enfraqueceu nessa mesa de negociação, fazendo esse movimento, e pode ter como consequência
vai ter o caixa, vai ter a compensação financeira, beleza. Mas algo intangível aí, sabe? Aquele negócio que não tem preço, como diria o slogan do cartão de crédito. Então, acho que essa negociação do Gerson tem muita coisa aí que não tem preço, e reduzir isso a 25 milhões de euros, não que eu tenha 25 milhões de euros no banco, mas, enfim, para o mundo do futebol hoje em dia, talvez o preço seja muito mais caro que o Flamengo vai acabar pagando diante desse comportamento todo. Dando duas informações para complementar o Igor aqui, Braz, se você me permite. Uma é que a informação que eu tive precisava adaptar o valor do salário dele, e 25 milhões de euros seria algo mais compatível com o salário dele, não os 200 anteriores. Só que você joga lá no alto justamente para negociar no futuro. Não é 200, você joga para ter barganha, né? E outra, o que eu acho, o Flamengo já atingiu boa parte da sua meta. Me falaram até que já chegou a 40 milhões de euros de venda, porque fechou a venda do Alcaraz, né? A revenda, por 15 milhões, e tem vários outros pingados aí de jogadores que estavam sendo recebidos. Eu ainda não tenho o número preciso, mas que já estava perto ou batendo a meta. Então, não tem necessidade de dinheiro. Essa é a verdade. No início do ano, a gente já comentou aqui na live, o clube vivia uma situação mais apertada. Agora ele não está com essa necessidade da venda do Gerson. Vai vender, vai ter que usar esse dinheiro para contratar o outro para a posição. E, assim, na verdade, assim, o Flamengo chegou, teve um reforço agora, o Jorginho, mas ele deixou claro na apresentação dele, por exemplo, que ele prefere jogar como 5, né? Então, porque muita gente falou, o Gerson tá indo embora, mas o Jorginho está chegando aí e tal. Mas, assim, não é exatamente a mesma posição, pelo menos não é a preferência do Jorginho jogar ali na função que o Gerson hoje exerce, né? Ele seria uma disputa mais ali com o Eric Pulgar. Então, assim, continua uma lacuna, mesmo com a chegada do Jorginho. O Jorginho faz essa posição, mas não é a que ele prefere, né, Rodrigo? O Gerson vinha jogando de meia. De meia, ele direita. Passou a maior parte do tempo jogando de meia aberto pela direita, né? Ele veio jogar de volante quando o De La Cruz se contundiu. E isso é uma coisa que é importante. Assim, esses jogadores, De La Cruz tem tido constantemente problema físico, Pulgar teve recentemente, né? Alan até teve também. A questão é que o Gerson preenchia vários espaços quando o time... Ele podia jogar em 2, 3 posições diferentes, inclusive na esquerda, quando fosse necessário, como meia também, porque ele sabe jogar nessa posição. Então você perdeu um jogador que estava sempre inteiro. Perdeu, não, desculpa, vamos colocar aqui. Se acontecer isso, pode que cobria vários setores, você vai ter que ou trazer 2 para cumprir esses lugares, ou trazer um que tenha uma dinâmica similar, né? Tem uma galera no chat aqui, o Braz, revoltado aqui, dizendo que o Gerson quer ir embora, larga ele embora, deixa ele embora. Enfim. Até o próprio Marcos Pedro Mota também quis ir embora em determinado momento. Vocês lembram? Aquela época que é do soco na cara, antes, quando teve ali uma proposta do Palmeiras, 2 momentos o Pedro teve para sair, acabou ficando e teve temporadas muito boas posteriores no Flamengo. Então, essa coisa do jogador querer sair, beleza, se ele tá forçando... E uma coisa tem que ser dita, a gente falou aqui do De La Cruz, o Gerson forçou a barra para vir para o Flamengo. Ele forçou a barra lá no Olympique, deu uma forçada de barra também na Fiorentina, na época, e também é um jogador que tem um histórico de forçar a barra para sair de clube quando ele está afim. Então, ok, eu só acho que se ele quer sair, e aí a única solução é a saída, o Flamengo tinha que ter a barganha na mão de poder negociar esse valor, e não de ficar esperando um clube depositar e chegar em 10 de julho e descobrir que não tem o meia principal, um dos principais jogadores do time, que vai ter que sair correndo atrás da janela. Exato. E no mercado fica uma loucura aí, né? E tem uma questão também, Rodrigo, uma decisão que é dele pessoal, obviamente, né? E isso envolve... Não é que o Gerson esteja agora... Aí eu tô analisando do ponto de vista do jogador, tá? Primeira oportunidade de ir pra Europa... Ele já foi lá 2 vezes e já voltou, né? Veio pro Flamengo na primeira vez... Foi para o Olympique de Marseille, voltou para cá. Não é que estejamos tratando de um jogador que, nossa, é a chance da vida dele de jogar no futebol europeu. Falta 1 ano para a Copa do Mundo. O cara hoje é titular da seleção brasileira. E a gente já viu o Luiz Henrique, o que aconteceu com ele na última data FIFA, enfim, em relação às convocações que ele tinha. Estava bem com o Dorival e tal ali no Botafogo. Foi para o Zenit, aí foi para o futebol russo, esquece. Sim, fica muito difícil o cara voltar. Então ele precisa entender algumas coisas que ele precisa colocar na balança para tomar essa decisão também, que além da questão financeira, óbvio, que aí, enfim, parece que a questão financeira hoje é a mais, entre aspas, simples, né, para resolver, para tomar essa decisão. Vai ganhar muito mais lá, não vale a pena ficar aqui. Mas
que tem envolvido aí também para o torcedor sempre lembrar, né, para se atentar a isso? O Gerson disse que o Flamengo é o time do coração dele, então ele sempre foi torcedor do Flamengo, é grato ao Fluminense, apesar de ter sido revelado lá, mas diz que é torcedor do Flamengo. Então tem a idolatria, a identificação, a presença no imaginário e no presente do torcedor, né, apesar de já ter conquistado a Libertadores pelo clube, enfim, coisas grandes aqui. Então tem tudo isso para colocar na balança. Eu não sei, Braz, se a gente já dá para ouvir, por exemplo, o que o Ancelotti falou sobre isso na coletiva agora, se o nosso chefe Patrick conseguiu botar no ponto aí, para a gente entender também nessa dinâmica do que pode acontecer com ele se ele for para lá ou não, né? Do ponto de vista do técnico da seleção brasileira. Inclusive o próprio Rodrigo Caetano, né, numa entrevista que deu para o Sport TV, ele dá a entender que o cenário pode se tornar um pouquinho mais difícil para o Gerson atuando no futebol russo, né? E aí ele diz que são menos jogos, que não existe mais a possibilidade, pelo menos momentânea, de se disputar a Champions League, né, pelas sanções, né, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, ele disputa somente os campeonatos locais. Então, por essas questões, o Rodrigo Caetano meio que deixou claro que não é a mesma coisa de que ele está jogando no Flamengo em termos de seleção brasileira. No início do ano, acrescentando, no início do ano, quando teve a primeira convocação do Dorival, eu fui conversar com o Caetano para perguntar justamente do Luiz Henrique, porque ele tinha saído da lista, ele falou assim, foi alguma coisa, ele falou assim, escuta, ele jogou 3 vezes no início do ano. E é isso, o cara disputa o Campeonato Russo e a Copa da Rússia. Ele falou assim, não tem como ele ser analisado pelo técnico jogando 3 vezes, acabou e perdeu o lugar, olha agora, já está fora da segunda convocação e hoje a gente nem fala mais do Luiz Henrique na seleção. Pois é, só lendo aqui um pouco o pessoal aqui, realmente, Igor, muito esse sentimento de que se ele quer ir embora, então vai embora. O Wellington Rodrigues, perder o Gerson realmente no campo técnico seria um desastre. Mas se o cara quer sair, reticência. O clube não tem o que fazer a não ser conseguir uma, e aí ele não concluiu. Um valor bom, deve ser alguma coisa nesse sentido, né, Braz? E aí o Alexander Freitas discorda da opinião, mas o valor de manter um jogador que desagrega o elenco. Vocês superestimam o Gerson? Rapaz, estava meio revoltado aqui. Enfim, mas de um modo geral, a galera meio que naquele sentimento. Se ele quer ir embora, não tem muito o que fazer, que vá. O Flamengo é maior do que o jogador. Enfim. E Marcos Mota, que é um dos vices agora, costuma advogado, né? Costuma dizer sempre, né? Quem controla o jogador, controla a operação. Então, a gente não pode esquecer também do fator atleta Marcão, né? Que é o pai do Gerson nisso tudo. Então, o atleta Marcão, obviamente, que tem voz muito presente no cotidiano dos jogadores, apareceu também nessa renovação do Gerson ultimamente aí, né? Para fazer aquela pressão e tal, para discutir a situação toda com o presidente BAP, enfim, como disse a relação conflituosa, né? Vamos deixar claro aqui. Primeiro. Então, essa bola que eu ia levantar. Tá uma relação desgastada já, né? Entre a diretoria do Flamengo. Isso tá. Eu até entendo a posição das pessoas que estão falando. Primeiro que as pessoas ficam tristes, porque o jogador que elas gostam, em geral, tá saindo, aí ela tem o sentimento de então vai embora, torcedor é meio assim, né? Mas assim, esquecendo isso, que é absolutamente normal de torcida, tinha uma relação ali conflituosa que era o Marcão pressionou muito por um aumento de salário, o Flamengo acabou dando porque era até justo e tal, mas ele pressionou publicamente, né? Ele começou a falar na mídia, não é que ele foi lá negociar, ele foi fazer publicamente. E aí ele tomou uma invertida do BAP também publicamente, que o BAP falou na reunião do conselho, a história do atleta Marcão não aceitou. E a informação que eu tenho do Flamengo é que, embora tenha chegado sondagem, nunca chegou um timbre oficial do Zenit de proposta no início do ano, entendeu? Que veio ali aquelas coisas, e aí hoje falam que era 18 milhões de euros, aí depois, antes era 28, né? Os valores estão mudando aí de acordo com quem que está contando a história. Mas, assim, fato não teve um timbre ali, olha, o Zenit chegando aqui, por isso também que a gente tem que esperar para saber se o Zenit vai pagar mesmo, porque as informações hoje são do atleta Marcão, por enquanto. E de quem está ligado a ele, digamos assim, né? Bom, e aí, concretizando, né? Se essa saída se concretizar, teremos aí The Last Dance do Gerson na Copa do Mundo de Clubes. E com que clima, né, Braz? Isso aí realmente foi uma catástrofe para o Flamengo, para o Gerson e tal. Ele vai chegar no Mundial, imagina, chegando lá, qual o clima que ele vai chegar para jogar o Mundial nessa barra funda aí de informações, enfim.